Veja agora as últimas novidades do mercado da bola. O técnico Abel Ferreira mandou aquele recado que deixou a torcida do Palmeiras com o coração quentinho. Tudo indica que vai renovar o contrato com o Verdão. O atual vínculo vai até dezembro de 2025, mas perguntaram para ele se topa esticar o compromisso até o final de 2027. E a resposta foi tipo aquele sim, que a gente dá quando já sabe que vai aceitar, mas finge que ainda tá pensando. Tudo indica que sim, mas este não é o momento. Agora é hora de focar no Mundial. A Leila, presidenta, falou super bem, vamos ter tempo para sentar, bater um papo, tomar um cafezinho e decidir. O mais importante agora é curtir o apoio da torcida, que tá contagiando os jogadores com aquela energia braba. Nos bastidores, a galera já tava apostando que Abel ia continuar mesmo. Afinal, ele já tá mais brasileiro que muito brasileiro. Em entrevista ao Grupo Globo, o homem até se emocionou, dizendo que viver com a família aqui no Brasil tem sido especial, e que não trocaria o Palmeiras por nenhum outro clube onde não pudesse estar com a esposa e as filhas. O Flamengo está na disputa pelo Mundial de Clubes, mas olha, quem chamou a atenção dessa vez não foi um golaço ou alguma virada épica. Foi José Botto, diretor de futebol do clube, que soltou uma declaração daquelas que fazem o torcedor rubro-negro sonhar acordado e o europeu engasgar com o cappuccino. Em entrevista à tradicionalíssima Gazeta dello Sport, o dirigente não fez cerimônia e mandou a real. Quer ver Dusan Vlahovic vestindo o manto sagrado. É isso mesmo. O homem quer trazer o artilheiro sérvio da Juventus pro Mengão. Botto elogiou o atacante e disse que ele encaixaria como uma luva no elenco atual. Só faltou dizer que ia dar camisa 9 e marmita de feijoada. Mas calma, torcedor, respira, porque ele mesmo deixou claro que não tem negociação rolando. É só um sonho. Sonho caro, diga-se de passagem. Tipo aquele sonho de ganhar na Mega Sena e comprar uma ilha. Pra quem não lembra, a Juventus pagou 83,5 milhões de euros para tirar o Vlahovic da Fiorentina lá em 2022. E desde então, digamos que o desempenho dele em Turim tá mais tímido do que estagiário no primeiro dia de trabalho. Mas ainda assim, o cara continua sendo uma referência no ataque europeu, ou seja, não é qualquer um. A declaração de Botto deixou claro que o Flamengo tá mirando alto, tipo muito alto, tipo escada pro céu. Mas não parou por aí. Na mesma entrevista, o Botto aproveitou para dar aquela valorizada no próprio Peixe, ou melhor, no próprio lateral direito Wesley. Depois da vitória do Mengão, o garoto voltou a chamar a atenção do mundo da bola e o dirigente já mandou logo a letra. Só sai por 30 milhões de euros, no mínimo. Nem adianta vir com trocado. O Wesley tem só 21 anos, contrata até 2027 e tá mais valorizado que carro usado em época de crise. Em 2024, quase foi para Atalanta por 20 milhões de euros, mas o negócio não fechou. Já em 2025, choveu proposta. Milan meteu 15 milhões. Aston Villa tentou com 20 e o Zenit da Rússia foi mais ousado com 25 milhões. Mas o Flamengo respondeu com aquele famoso: agradecemos o interesse, mas não estamos vendendo. Ou seja, José Botto tá sonhando com Vlahovic, segurando Wesley com unhas e dentes e ainda mandando recado pro mercado: se quiser jogador do Flamengo, prepara o bolso. O Santos fechou as contratações de William Arão e Igor Vinícius, e quem soltou a bomba foi o Ricardinho Martins, da TNT Sports Brasil. Sim, é oficial, o bonde do Peixe ganhou 2 novos passageiros, começando por ele o experiente William Arão, 32 anos, que estava solto no mercado. O volante assinou com o Santos por 1 ano e meio, com chance de renovar por mais uma temporada. A negociação foi conduzida pelo executivo Alexandre Matos, que levou umas semaninhas para fechar o negócio, mas no fim, deu certo. O torcedor só não sabe se agradece ou manda um. Demorou, mas veio, e não para por aí. Tem também o retorno do filho pródigo, o lateral direito Igor Vinícius, de 28 anos. O São Paulo liberou, o jogador gostou, e o Peixe já preparou o contrato até o fim de 2028. Isso mesmo, 5 aninhos de vínculo. Pra quem não lembra, o Igor é cria da Vila. Jogou por lá desde o Sub-13 até o Sub-20, e agora tá de volta ao lar doce lar. Dá até pra imaginar ele chegando no CT, batendo no portão e dizendo: mãe, voltei. Arão chega pra dar aquela sustentação no meio campo, e Igor Vinícius vem pra acelerar pela lateral com o selo base do Peixe de qualidade. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Atlético de Madrid já está de olho no trabalho de Filipe Luís, atual treinador do Flamengo e ex-jogador do próprio clube espanhol. A ideia por lá é simples. Quando o técnico Diego Simeone resolver pendurar o terno e o grito na beira do campo, o nome ideal para substituí-lo seria o nosso bom e velho Filipe. E não é só pelo currículo não, viu? Os espanhóis estão dizendo que o cara é um baita profissional e ainda um ser humano nota 10. Aí é covardia. Já pensou perder o treinador pro exterior por ele ser gente boa demais? No Brasil isso até pode ser defeito. Na internet, parte da torcida do Mengão já tá com o coração na mão. Fica professor, virou quase uma oração rubro-negra nas redes sociais. Afinal, o contrato do Filipe Luís vai só até dezembro.
dezembro. Depois disso, só Deus, a diretoria e talvez um emoji de avião saberão. Ah, e não pense que ele tá ali ganhando só um vale transporte e almoço grátis não, viu? Felipe é hoje um dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Ele e sua comissão técnica embolsam cerca de 800 milhares de reais por mês. Nada mal para quem começou a carreira de treinador ontem, né? E se renovar. A tendência é que o valor suba ainda mais a partir de 2026. Mas calma, que ele ainda tá longe do topo da tabela. O líder da Série A dos salários ainda é o português Abel Ferreira, do Palmeiras, que fatura mais de 2,5 milhões de reais por mês. Deu ruim para o Bayern de Munique. O clube bávaro estava de olho em Nico Williams, do Athletic Bilbao, e tudo indicava que o ponta espanhol seria a cereja no bolo do novo esquema de Vincent Kompany. Mas aí, meu amigo, entrou em campo o Barcelona, com aquele charme catalão e uma proposta pessoal irrecusável. Segundo o sempre confiável Fabrício Romano, Nico Williams já acertou tudo com o Barça. Agora, falta só o clube catalão sentar com o Athletic Bilbao para bater o martelo e dar aquela ajeitada no contrato. Enquanto isso, o Bayern tá lá em Munique, olhando para o mercado como quem perdeu o último pão de queijo da padaria. Nico era o plano A, B e C. Agora, vai ter que improvisar. E é aí que entra um novo nome no radar. Rafael Leão, o míssil português do Milan. Leão já vem sendo cobiçado por gigantes da Europa há um tempinho, e não é pra menos. Corre mais que fofoqueiro com novidade. Dribla fácil como quem desvia de boleto. E tem presença de ataque pelas pontas, que deixa qualquer zagueiro com pesadelo. O problema? O preço. O Milan não tá disposto a vender barato não. Hoje, o Leão é avaliado em cerca de 70 milhões de euros. Isso sem contar cláusulas, bônus, luvas e aquela tradicional novela italiana nas negociações. Mas se tem um clube que não tem medo de abrir o cofre, é o Bayern de Munique. Agora resta saber, será que vão transformar a frustração por Nico em uma ofensiva pesada por Leão, ou vão buscar outro raio no mercado? De qualquer forma, o mercado tá pegando fogo. O Corinthians colocou a etiqueta de preço no seu novo xodó da base. Breno Bidon, o meio-campista de 19 anos, está avaliado em nada menos que 15 milhões de euros, ou, na conversão atual, cerca de 94 milhões de reais. E quem tá de olho? Nada mais nada menos que o Bayern de Munique. Segundo o portal Itatiaia, o Breno pode fazer as malas ainda nesta janela de transferências e partir rumo à Europa. E olha, o Bayern é só a ponta do iceberg. Outros clubes do velho continente também estão monitorando o garoto. Mas calma aí, por que o Corinthians está vendendo sua joia da base? Simples, dinheiro. A diretoria entende que o Bidon pode ser a chave para dar aquela respirada nas finanças do clube. Tipo vender o videogame para pagar a conta de luz. Só que a torcida tá pistola. Nas redes sociais, chove crítica à ideia de vender o garoto por esse valor. Um torcedor mais revoltado soltou: só a participação do Flamengo no Mundial já paga. O técnico Dorival Júnior, claro, não curte nada essa ideia. Afinal, perder um jovem talento no meio da temporada é igual tirar a farinha do pastel. Estraga o recheio todo. Agora é esperar. Será que o Corinthians vai segurar o garoto e correr o risco de perder a chance de ganhar um bom troco? Ou vai aceitar o Pix alemão e mandar o Bidon de mala e cuia pro Bayern? O Bayern de Munique tá querendo fazer mais uma brasileirada. Dessa vez, o alvo é ninguém menos que Gabriel Martinelli do Arsenal. Sim, aquele raio que caiu no Emirates e não sai mais do time do Arteta. Segundo o jornalista Christian Falk, as negociações já estão rolando entre os alemães e os ingleses. O Bayern, que tá com dificuldades para fechar outros nomes pro ataque, resolveu acelerar o processo e focar no camisa 11 do Arsenal. E olha, faz sentido. Martinelli tem só 24 anos, mas já tá na Europa desde 2019, quando saiu do Ituano direto pro Arsenal por módicos 7,1 milhões de euros. Hoje, tá valendo cerca de 55 milhões de euros. Isso mesmo, um verdadeiro upgrade versão Champions League. Mesmo sem ter feito uma temporada daquelas de videogame, Martinelli foi importante. Foram 51 jogos, 10 gols e 6 assistências. Não é artilheiro de novela mexicana, mas também não some em jogo grande. É aquele tipo de jogador que aparece na hora H. O Real Madrid já anunciaram Trent Alexander-Arnold, o jovem Franco Mastantuono e o zagueirão Huijsen. Mas calma, o técnico Xabi Alonso ainda quer mais reforços. Segundo fontes da realeza madridista, o treinador pediu um zagueiro, um meia e um centroavante. Mas teve um nome que ele bateu o pé e pediu pessoalmente: Zubimendi, da Real Sociedad. Sim, aquele volante técnico, elegante e que já estava na mira de vários gigantes. Mas aí vem o plot twist que parece até novela mexicana. Segundo o jornalista Rodra, do portal Relevo, Florentino Pérez dormiu no ponto. Enquanto o Real pensava, ponderava e talvez tomava um cafezinho, o Arsenal chegou e meteu o pé na porta. Agora, Zubimendi tá 90% certo com os Gunners. Isso mesmo, Mikel Arteta, que já sonhava com ele desde 2024, finalmente conseguiu convencer o jogador e também a Real Sociedad. E olha que naquela época o negócio melou porque faltou dinheiro no bolso, mas agora parece que a grana apareceu
e o acordo tá praticamente fechado. E o Real Madrid quase levou. Zubimendi ficou animado com a possibilidade de jogar no Bernabéu, topava até esperar, mas Florentino Pérez simplesmente não abriu negociação. Resultado, o jogador ficou frustrado, pegou suas chuteiras e vai mesmo para Londres. O novo nome que surgiu no radar do Real Madrid, Jair Cunha, zagueirão do Botafogo, de apenas 20 anos. Segundo o portal Bernabéu Digital, os olheiros do Real, liderados pelo famoso Juni Calafate, o descobridor oficial de talentos do clube, estão encantados com o desempenho do Jair, especialmente após uma grande atuação contra o PSG. O menino chamou atenção e não foi pouco. Ainda não tem proposta, nem negociação rolando, mas a verdade é que o defensor de 1,98 m de altura impressionou o técnico Xabi Alonso, que já anda de olho em novas peças para o sistema defensivo. Jair é considerado uma das joias do Botafogo, trabalhado com cuidado pelo técnico Renato Paiva. E não são só os espanhóis que estão espiando não. Clubes da Premier League também já mostraram interesse. E quando o inglês começa a olhar, é porque tem coisa boa vindo aí. Mas calma, o Real Madrid deixou claro, nada de leilão. Se o negócio virar guerra de lances e propostas, os merengues pulam fora rapidinho. Eles estão de olho, mas não vão se envolver em correria. Ou vem na maciota, ou não vem. Agora, é esperar para ver se o Botafogo vai segurar a promessa, ou se Jair Cunha vai mesmo embarcar rumo à Europa para vestir branco. Ou quem sabe, vermelho e azul, dependendo de quem pagar mais. O nome da vez é o do atacante brasileiro Antony, que parece estar de malas prontas para sair do Manchester United. Segundo o pessoal do Futebol Fichagens, o time que tá com tudo para levar o camisa 7 é nada menos que o Como 1907, clube italiano que já prepara uma proposta de 40 milhões de euros, ou quase 254 milhões de reais na nossa moeda. Mas calma, apesar da grana do Como, o coração do Antony tá batendo mesmo é pelo Real Betis, da Espanha. O atacante, revelado na base do São Paulo, quer muito voltar a jogar no futebol espanhol e tá torcendo para que os clubes cheguem num acordo. Afinal, ele não tá afim de ficar enrolando no projeto do técnico Rubem Amorim. Quer uma saída definitiva de Old Trafford. E sabe o que mais? O cara tá disposto a abrir mão de parte do salário para facilitar essa transferência. Atualmente, Antony fatura cerca de 3,6 milhões de euros por ano, uns 22 milhões de reais. Mas, segundo o jornalista Samuel Luckhurst, ele topa reduzir esse valor em até 30% só para se adequar às propostas dos clubes interessados. Enquanto isso, o Como 1907 não está para brincadeira e deve montar um projeto bem atraente para convencer o atacante a ir para a Itália, mesmo sabendo que o sonho do brasileiro é retornar ao Betis. Barcelona segue caçando reforços, mas agora com o modo econômico ativado. Com o cofre mais vazio que geladeira de estudante, o clube catalão está de olho em jogadores bons e baratos. E o novo nome na lista é ninguém menos que Nicolas Jackson, atacante do Chelsea, segundo o site senegalês Tagat. O Barça já começou as conversas com os representantes do jogador e vê o senegalês como uma opção realista para reforçar o ataque sem estourar o cartão de crédito. E por que o Jackson chamou a atenção? Simples. O cara é versátil, rápido, tem mobilidade e pode jogar em várias posições no ataque, tudo o que o técnico quer num atacante moderno. Para melhorar, ele já conhece o futebol espanhol, teve boa passagem pelo Villarreal, e isso conta pontos na hora de se adaptar ao estilo tic-tac do Barça. O Arsenal quer fazer um combo duplo no Real Madrid. Sim, meus amigos, os Gunners estão animadíssimos e querem aproveitar o pós-mundial para dar aquele bote maroto e levar dois jogadores de peso direto do elenco galáctico. O primeiro nome? Rodrigo, claro, alvo antigo, desejado há tempos, crush de longa data do Arsenal. Mas agora tem mais um nome na mira, Brahim Dias, o canhotinho marroquino que vem fazendo uma baita temporada pelo Real. Segundo o portal TransferFeed, o Arsenal está preparando uma oferta de 50 milhões de euros, ou seja, uns 315 milhões de reais. O que, convenhamos, dá para comprar um estádio ou pelo menos todos os pastéis da Feira de Londres por um ano inteiro. Brahim, que tem 25 anos, fez 53 jogos nessa temporada, com 6 gols e 6 assistências. É aquele tipo de jogador que não aparece tanto nos holofotes, mas entrega trabalho nos bastidores do campo, o famoso carregador de piano com drible. E se você não lembra, Brahim já tem passagem pela Premier League, jogou no Manchester City, venceu a Liga, mas, sob o comando do Guardiola, não conseguiu se firmar muito bem. Era quase figurante de luxo no elenco. Agora, no Real Madrid, ele encontrou espaço, ganhou confiança e tá voando. Tanto que chamou a atenção do técnico Mikel Arteta, que quer um ataque mais versátil e técnico pro Arsenal brigar de verdade por títulos grandes. E não para por aí. Além de Rodrigo e Brahim, o Arsenal também tá de olho em outro nome de peso, Viktor Gyökeres, o sueco artilheiro do Sporting, que tá virando o novo terror das defesas europeias. Ou seja, o Arsenal tá montando um time para dar trabalho na próxima Champions League.
Neymar pode estar prestes a fazer as malas. De novo, o contrato do camisa 10 com o Santos vai até julho de 2025, mas todo mundo já sabe, o foco do Ney é voltar para o futebol europeu. A passagem pelo Peixe seria só o trampolim para dar aquele salto mortal de volta para o cenário internacional, de preferência, para um clube com Champions e grife no nome. E aí surgiram os rumores. Neymar no Barcelona? Sim, o papo surgiu forte, a torcida se empolgou, teve gente já tirando a camisa do armário, mas o Barça não fez nenhum contato oficial. É aquele famoso fica à vontade, mas nem te ligo. Com o silêncio do clube catalão, outros times entraram na dança, e um deles chamou a atenção. O Bayern de Munique. De acordo com o jornal El Nacional, o Neymar está na lista de possíveis reforços do gigante alemão. Sim, meus amigos, o Bayern pensa que, além de fortalecer o ataque, o Neymar traria um boost de marketing que nem lançamento de iPhone gera. Mas, calma lá, ainda não rolou nenhuma proposta oficial. A diretoria bávara está analisando com cautela. E as lesões? Menos. E o salário que custa quase o PIB de alguns países? Menos. E o fato de o Ney já estar na fase me chama no DM que eu respondo com emoji, tudo isso está sendo colocado na balança. Afinal, contratar o Neymar é o pacote completo. Habilidade, carisma, mídia, dancinha, mas também uma dose de risco físico e financeiro.